Olá, sou Rubens Antônio da Silva, pesquisador científico da SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, e vou falar com vocês um pouco a respeito de escorpiões. Nesse primeiro momento, trazer que os escorpiões eles estão no nosso meio há bastante tempo, há mais de 400 milhões de anos. Isso explicaria um pouco por que é um animal tão difícil de combate ou de controle em nosso meio. No estado de São Paulo, nós temos 4 espécies de importância epidemiológica. Existem, para que vocês tenham entendimento, os escorpiões pertencem a um grupo Aracnídea, dentro onde se compõem as aranhas. Ai, fiquei muito ruim. Fê Maria, não, ficou muito ruim, não, eu tenho que falar certinho, está muito ruim, muito ruim. Começo de novo e vou certo, eu vou desembestar. Manda ver. Olá, sou Rubens Antônio da Silva, pesquisador científico da SUSEM, e vou falar com vocês a respeito de escorpiões. Então, os escorpiões, eles estão no nosso meio há bastante tempo, há mais de 400 milhões de anos. Eles pertencem ao grupo Artrópoda, onde estão as aranhas inclusas, e dentro deste grupo existem várias famílias, e salientando uma delas, que é a família Buthidae, aonde... Esquece porque eu fui fazer uma cola e eu fiz a cola errada. Então, eu vou só falar do filo e da ordem, e pronto. Não, tá bom. Assim é que eu não estou aparecendo lá, dá para mim fazer a cola aqui. Bacana. É a última tentativa, hein? Até o meio-dia a gente tem... Não, só no começo. Vamos lá. Vamos embora. Olá, sou Rubens Antônio da Silva, pesquisador científico da SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, e vou falar com vocês a respeito dos escorpiões. Os escorpiões, eles estão no nosso meio há bastante tempo, há mais de 400 milhões de anos. Eles pertencem a um grupo onde se incluem as aranhas. Dentro deste grupo, que é o grupo dos artrópodas, os aracnídeos, nós temos uma ordem que é a ordem Scorpiones. Nesta ordem Scorpiones, há várias famílias, e uma dessas famílias estão as espécies que têm maior importância epidemiológica para o estado de São Paulo. Vou destacar as 4. Titius cerulatus, que é conhecido aqui no estado como escorpião amarelo, por conta da coloração que ele apresenta, ele tem um dorso escuro, a parte do corpo é bem clara, amarelada, e ele tem essa denominação de cerulatus por apresentar serrilhas na sua cauda. Nós temos uma outra espécie, aqui no caso específico, mostrando um pouco a caracterização dessas manchas que diferenciam e das serrilhas no 3º e 4º segmento da cauda. Uma outra espécie, o Titius baiensis, que é conhecido por nós como escorpião marrom, e foi a espécie que teve maior importância e era a espécie que predominava dentro do estado de São Paulo. Foi substituída pelo Titius cerulatus. Então, ela tem esta coloração escura, amarronzada, castanhada, que diferencia bastante em relação aos cerulatus. Aqui uma fêmea do Titius baiensis, mostrando essas características que nós estamos falando, dessas presenças de manchas, principalmente nas pernas e nos pedipalpos, e esse dorso escuro que não apresenta nenhum tipo de mancha. Uma outra espécie que desponta aqui no estado é chamada de Titius stigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste. Ele é bem diferente, né, em termos dos cerulatus, uma vez que ele tem no seu corpo, o corpo é praticamente amarelo, e ele tem uma marca bastante característica na sua cabeça, vamos dizer assim, com um triângulo de cor escura. Ele, aqui, algumas características, só para nós termos uma ideia, em relação a essa faixa escura central no corpo do animal, você vai olhar, ver que tem manchas escuras pela parte da cauda, e esse triângulo escuro na cabeça que faz uma caracterização em relação a essa espécie. E a 4ª espécie que nós citamos aqui é o Titius obscurus,
que é conhecido como escorpião preto da Amazônia, e, pelo que o próprio nome diz, ele tem uma coloração bastante escura, e que ele, quando nasce, ele tem uma coloração um pouco mais clara e que vai escurecendo no transcorrer do seu desenvolvimento. Os escorpiões, existem machos, existem as fêmeas, que, por um processo de acasalamento, produzem os filhotes. Para a espécie Titius cerulatus, existe um processo que é chamado de partenogênese, onde não é necessário a presença de um macho para que haja uma cópula e a produção de filhotes. Então, a própria fêmea ela apresenta uma habilidade de se procriar e, com isso, fazer 2 gestações durante o ano, com cerca de 20 filhotes por ano, o que daria para nós aqui, se a gente pensar em uma média de vida de um escorpião de 10 anos, uma produção bastante grande em termos desse animal. Tem várias fontes de alimentação dentro do seu ambiente. As baratas são os principais insetos utilizados como fonte alimentar e encontrado em grande quantidade nas cidades, o que poderia explicar um pouco a presença desses animais no nosso meio. Ao mesmo tempo, os predadores naturais eles estão sendo eliminados, né? Então, muitos deles nós não temos mais próximos ao ambiente urbano e, consequentemente, isso faz com que a gente tenha um aumento em relação à presença de escorpiões e a busca de alternativas para tentar fazer um controle mais efetivo desses animais. E um desses animais que é utilizado como alternativa são as galinhas, e ressaltando que as galinhas têm um hábito diurno, os escorpiões um hábito noturno, e, consequentemente, a presença dessas galinhas no meio urbano, elas podem incorrer na presença de outras doenças, uma vez que a deposição das fezes desse animal no ambiente acarreta matéria orgânica que pode servir como substrato para a proliferação de outros insetos e, consequentemente, a transmissão de novas doenças. Os escorpiões apresentam uma sazonalidade bastante definida, né? Nós temos escorpiões o ano inteiro. Nesse exemplo dos anos de 2006 e 2017, na comparação, a gente observa que, a partir de julho, há uma tendência de aumento desses animais no nosso meio, e que, a partir do ano de 2017, essa curva se desloca um pouquinho e passa a ser a partir do mês de junho. Então, logo no início de junho, no mês de junho, a gente já começa a ter uma ascendência desses animais. Isso está relacionado a uma mudança climática, né, ao aumento de temperatura e, consequentemente, a presença de maior chuva, e isso faz com que esses animais se desalojem. O que vale chamar a atenção ainda neste slide é o fato da grandeza, da magnitude. Então, antes nós falávamos em cerca de 400 animais coletados, e aí já são acidentes, e agora nós estamos falando em 1.500 animais coletados no mês, quando a gente olha o mês de janeiro, por exemplo. Vários fatores fizeram com que essa mudança, com esse comportamento dos escorpiões, se manifestassem dessa maneira. O clima, o desmatamento, as queimadas, a deposição de resíduos sólidos, a maneira da própria ocupação do espaço pelo homem, podem ser fatores que, isolados ou somados, contribuíram para essa ocorrência. Esses animais têm os habitats dos mais diferentes, eles preferem frestas, então você vai encontrar ele dentro de buracos, nas savanas, você vai encontrar sob pedras, em troncos de árvores, em cupinzeiros, em cascas de árvores, em frestas de paredes, etc. E aonde eu tiver grande quantidade de material para a fonte de alimento, e aqui citando especificamente o caso das baratas, a chance de escorpiões são bem grandes. Casas mal acabadas, com vários buracos, né, várias frestas, debaixo de galerias de água, galerias de esgoto,
pensando na questão dos próprios cemitérios, nos túmulos que fazem deposições de maneira irregular de material para sua conservação, como os tijolos, nos ossários, nas praças e nos terrenos baldios, onde eu tenho material depositado de maneira bastante irregular, restos de materiais de construção, objetos de descarte, nos próprios lixões, áreas que estão sendo utilizadas como descarte irregular, dentro das nossas casas, nas pilhas de madeiras, nos tijolos, naquelas telhas que ficam encostadas às paredes, na desorganização do peridomicílio, com blocos de cimento, em restos de caixas de frutas que vieram e que são depositadas de maneira irregular dentro do próprio ambiente, nas partes inacabadas de um imóvel, nas frestas da rua, nas placas de concreto, dentro das fossas de rua, das águas pluviais, na rede elétrica, que se não estiver vedada corretamente, nos ralos de dentro de casa, nos acabamentos dos telhados, nos sótãos, nos forros do teto, atrás de quadros, atrás de cortinas, atrás das toalhas, nas roupas que ficam penduradas em varal. Esses todos são ambientes propícios para a presença de escorpião. E você pode ainda se surpreender com ele escondido dentro de um sapato, ou, aí, nesse caso específico, no chinelo, preso, aderido a uma roupa, na sua roupa de cama, saindo pelos ralos da pia ou pelos ralos do banheiro. Então, todos esses locais são locais que servem como um mecanismo de dispersão dos escorpiões. Vale salientar que a medida de controle mais eficaz para esses animais é não permitir frestas dentro do ambiente. É evitar, calafetar os ambientes de tal maneira que a gente não permita que ele escape ou que ele saia daqueles locais e, consequentemente, possa promover algum tipo de acidente.